nós fizemos uma pesquisa intitulada Discriminação na Formação de Redes Profissionais, Evidência do Econ-Twitter, em que a gente estuda discriminação no comportamento de economistas acadêmicos nessa rede social, o Twitter. O que nós encontramos é que existe sim, de fato, um comportamento bastante variado dos economistas em termos de que tipos de pessoas eles decidem seguir nas redes sociais e, de forma mais ampla, com quem eles escolhem fazer conexões profissionais. Parte dessa diversidade, ela pode ser uma consequência de barreiras e discriminações que membros desses grupos com menos representatividade no meio acadêmico podem se deparar ao longo de suas carreiras. E como redes de contatos são muito importantes nesse meio, se alguns grupos são discriminados na formação dessas redes profissionais, isso dificultaria o sucesso dessas pessoas no meio acadêmico. Bom, então o que nós fizemos foi criar 80 contas fictícias, em que a gente variava o gênero, a raça e a faculdade em que a pessoa estudava, e essas 80 contas seguiram cerca de 8.000 economistas reais, pessoas que usaram a hashtag #EconTwitter. A gente encontra que economistas formados em universidades mais prestigiosas, mais bem ranqueadas, têm uma chance maior de serem seguidos por outros economistas e, da mesma forma, economistas brancos têm mais chance de serem seguidos do que economistas negros. Das pessoas que foram seguidas por contas experimentais de alunos negros, cerca de 17% seguiam de volta o economista negro, enquanto que cerca de 20% seguiam de volta os economistas brancos, o que dá uma diferença de mais ou menos 12 a 15% a favor dos economistas brancos. Bom, a gente também, além de manipular o sinal de raça das contas experimentais, a gente manipulava qual era a faculdade que elas diziam que estudavam. Podia ser uma faculdade do top 10 ou uma faculdade um pouco menos bem ranqueada, especificamente entre as posições 80 e 100 do ranking que a gente olhava, que é um ranking bastante famoso. Quando a gente olha só a questão da faculdade, a gente encontra também que existe uma discriminação em favor das universidades mais prestigiosas, uma diferença de um pouco mais de 15% de seguidas quando o economista diz ser de uma faculdade de prestígio versus de não prestígio. E o ponto principal do desenho do nosso experimento é que, como a gente definiu de forma aleatória quais eram os perfis do EconTwitter que as nossas contas fictícias seguiu, qualquer diferença na proporção de seguidores que as nossas contas receberam pode ser atribuído exatamente para as diferenças que a gente manipulou nos nossos perfis fictícios, em particular em relação à raça, a gênero e o ranking da faculdade que esse aluno de PhD fazia o curso. Um primeiro passo para se encontrar soluções é entender onde estão os gargalos, né? Por quais motivos a gente não vê tantos economistas negros, por exemplo, com doutorados ou com posições de destaque em universidades ou no governo ou em grandes empresas. Bom, talvez uma parte disso seja essas disparidades na sua formação de redes, né, de vínculos, e isso pode vir, como o nosso experimento sugere, em alguma medida por conta de discriminação.